A proprietária, uma senhora chamada Beatriz Vandermeer, me recebeu em um hall de entrada onde o eco tinha seu próprio eco. Ela estava vestida com mais seda e desespero do que uma viúva de novela. Senhorita Corvin, você precisa me ajudar. Ela disse, abanando-se com um leque que provavelmente valia mais que meu carro. Ela me ofereceu uma quantia indecente de dinheiro para limpar a casa. Segundo ela, o fantasma de seu falecido marido, um industrialista mesquinho chamado Fester Vandermeer, estava tornando a vida dela um inferno. Ele era um homem difícil em vida, ela admitiu, com o mesmo tom que alguém usa para dizer que o peixe está um pouco passado. Mas na morte, ele se tornou positivamente insuportável. Pela descrição que ela me deu dele, Fester era o tipo de homem que processaria o próprio reflexo no espelho por plágio. A morte não parecia ter mudado muita coisa. Assim que Beatriz fechou a porta e me deixou sozinha, o show começou. O ar ficou pesado e frio. Um clássico. Um vaso caríssimo que estava sobre a lareira voou pela sala e se espatifou contra a parede oposta. Eu nem pulei. Apenas olhei para os cacos e pensei na trabalheira que a faxineira teria. Um sussurro cortou o silêncio. Não era um lamento de dor, mas sim uma reclamação. Esse tapete persa, um desperdício de dinheiro. Podia ter comprado ações. Ótimo, um fantasma consultor de investimentos. Caminhei pela casa. A atividade era constante, mas previsível. Livros de contabilidade voando das prateleiras no escritório, o retrato de Fester na parede me olhando com um desprezo que a tinta óleo mal conseguia conter. Fui ao banheiro do andar de cima e, claro, a tampa da privada estava levantada. Suspirei. Sério, Fester? Já não basta ser um espectro malévolo, você também precisa ser um porco? A resposta foi um rosnado vindo do fim do corredor, o sótão, o epicentro da birra paranormal. Enquanto eu subia a escada para o sótão, cada degrau rangia como se tivesse em um sindicato de clichês de terror. A temperatura caiu uns 10 graus e a voz de Fester ficou mais clara, perdendo o tom de sussurro e ganhando uma projeção de chefe de fábrica irritado. Saia da minha casa, sua megera intrometida! Tá sujando meu carpete! Abri a porta do sótão e encontrei o motivo de tanto mau humor. O lugar não tinha teia de aranha ou baús velhos, era um cofre glorificado. Pilhas e pilhas de dinheiro em espécie, barras de ouro, joias e no centro de tudo, Fester. Sua forma translúcida e trêmula estava carrenhada a uma velha poltrona de couro por correntes feitas de pura energia espectral. Ele estava cercado por sua fortuna, mas não conseguia tocar em uma só nota. Era o seu inferno pessoal, um avarento preso para sempre na sua vitrine de tesouros intocáveis. Quase senti pena. Quase. Fester, querido, disse eu com meu melhor sorriso falso, me encostando no batente da porta. Parece que você está em uma situação complicada. Ele rosnou para mim, os olhos faiscando. Não se atreva a zombar de mim. Eu era um homem poderoso. Construí um império. Era, corrigi, caminhando lentamente entre as pilhas de ouro. Palavra-chave. Agora você é só um velho ranzinza e transparente com um problema de fluxo de caixa. Isso tudo é meu, ele gritou, sacudindo as correntes. Eu não vou a lugar nenhum e você não vai tocar em nada. Não se preocupe, não quero seu dinheiro sujo, respondi, pegando uma única nota de $100. Ela atravessou meus dedos como fumaça. Vê? O problema não é o dinheiro, Fester. É o seu apego a ele. É a âncora que te prende aqui. A solução era simples. Queimar a âncora. Peguei o meu isqueiro do bolso. Os olhos de Fester se arregalaram. O que você está fazendo? Terapia de desapego, respondi acendendo chama. Ele gritou e implorou enquanto eu me aproximava de uma das pilhas de dinheiro. Você não faria isso? É uma fortuna! Eu te dou o que você quiser, metade, leve metade. Eu sei, mas eu não sou apegada a bens materiais, especialmente se não são meus. O fogo se alastrou, e a cada nota que queimava, a forma de Fester se tornava mais instável e suas correntes espectrais se desfazendo. Seus gritos de raiva se transformaram em lamentos de perda, até que, quando a última nota virou cinza, ele se desintegrou no ar, com um suspiro final de desespero fiscal. Beatriz ficou radiante com o resultado. Me pagou o dobro do combinado quando eu contei que a âncora do marido era a fortuna escondida no sótão e que, infelizmente, a única solução era purificar o local.
Ela ficou um pouco menos radiante quando entendeu o que purificar significava, mas o alívio de poder usar o banheiro sem surpresa superou o prejuízo. Ela até me ofereceu um biscoito. Recusei o biscoito, claro. Nunca confie em quem oferece biscoitos depois de um exorcismo. Mais um dia, mais um fantasma enviado ao além. Às vezes eu me pergunto se existe algo mais na vida do que lidar com os problemas dos outros, vivos ou mortos. Mas depois eu lembro do meu aluguel e percebo que não tenho tempo para crises existenciais. Afinal, sempre vai haver um fantasma mesquinho precisando de uma lição de desapego. E eu sou a melhor professora que o dinheiro pode comprar.